Que Deus os abençoe. Estarei falando hoje sobre a geração que ver a figueira brotar não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Nós estaremos falando nesse assunto hoje, que a segunda vinda não está incluída nessas coisas que deveriam acontecer. Vamos orar para que Deus nos abençoe nesse assunto. Senhor Deus, damos graça por esse momento. Venha nos abençoar, nos dirigir, para que não falemos nada e não seja segundo a Tua mensagem. Não nos deixe aumentar nem diminuí-la. Simplesmente falar o que o seu profeta tem falado, ó Deus. Abençoe nesse momento do lado de quem está falando e abençoe também os ouvidos daqueles que ouvirão esta mensagem. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler em Mateus 24, onde está escrito: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E também aqui no versículo 32, nesse mesmo capítulo, Mambrano nos fala: Aprendeis, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O versículo 33 nos diz: Igualmente, quando virdes todas essas coisas cumpridas, sabeis que ele está próximo às portas. Então, quando essas coisas acontecerem, ele está próximo às portas. Muitas pessoas leem essas escrituras e dizem que Jesus teria que ter voltado antes que essa geração que viu a figueira brotando passasse. Então eles dizem, afirmam isto. E sabemos que a figueira brotando foi Israel. Brotou em 48, se tornou uma nação ali. E essa geração foi até 1988, 40 anos. Uma geração tem 40 anos. Então muitos dizem que, tomando essas escrituras, tentam forçar, que Jesus já voltou, ali no ano de 1963. Dizendo que Mombrana afirmou isso, que Jesus voltaria antes que essa geração passasse. Antes que passasse essa geração. Essa geração, vamos ver então, lendo a mensagem de Mombrana e vendo o que é que Mombrana realmente falou. E você verá que a vida de Cristo não está incluído nessas coisas que deveriam acontecer antes que essa geração que viu a figueira brotar passasse. A vinda de Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo, não está incluído nessas coisas. Vamos ler para isso a mensagem, suas infalíveis palavras de promessa, porque isso aqui é a mensagem que eles mais usam. Então vamos ler essa própria mensagem aqui, que eles tanto usam. E você verá que não é bem assim, que isso não está incluído. No parágrafo 28 dessa mensagem,
Eles lhe fizeram 3 perguntas. O Mombrana leu essa escritura, né, Mateus 24, e começou a ensinar. Eles lhe fizeram 3 perguntas. E ele as respondeu como lhes perguntaram. 3 perguntas, bem. Primeiro, quando chegará o tempo quando não haverá pedra sobre pedra? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? 3 perguntas. E ele respondeu 3 perguntas. Grandes estudiosos hoje colocam aquela primeira pergunta, quando ele disse: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Eles deixam aquilo para uma data futura, na vinda do Senhor, no fim do mundo. Aquilo aconteceu no ano 70 depois de Cristo, né? Quando as pedras, não ficariam pedra sobre pedra. Aquele tempo caiu no ano 70, quando o general Tito, o general romano, invadiu Jerusalém e derrubou o templo. Se cumpriu ali no ano 70. Aquilo aconteceu no ano 70, quando o grande soldado romano, ou o grande general Tito e seu grupo, subiram ali. O grande general de Roma sitiou os muros como Jesus lhes havia predito. Quando vir Jerusalém cercada de exércitos, então aquele que estiver no campo não volte à cidade. Agora, que bem faria isso? Os discípulos estavam avisados. Então, quando os discípulos de Jesus viram Tito cercando a cidade, eles fugiram, escaparam. Foram os únicos que escaparam, porque reconheceram o sonido da trombeta. Jesus já tinha alertado eles. Então eles escaparam, mas os outros que não reconheceram o momento que estavam vivendo, pereceram. Veja como é importante saber o momento que está vivendo. Qual é o momento que nós estamos vivendo hoje? Em que era? Qual a palavra prometida que estamos vivendo hoje? As pessoas confundem muito isso, né? As pessoas confundem a manifestação do Filho do Homem nesta era, que já se cumpriu. O Brana fala isso na mensagem hoje. Tem se cumprido essa escritura, mas como foi nos dias de Sodoma, assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Isso já se cumpriu. Eles confundem isto com a segunda vinda de Cristo, quando a noiva subirá ao encontro de Jesus nas nuvens, e verá ele ali nas nuvens. E eles confundem também com a terceira vinda também, quando a Bíblia fala que Jesus virá nas nuvens, em poder e glória, e toda a terra se lamentará ao ver o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Essa é a terceira vinda, quando fala que todos os olhos o verão. Nós temos que saber discernir quando é a manifestação do Filho do Homem nessa última era, que Mombrana diz que já se cumpriu. Quando é a segunda vinda dele, que será nas nuvens, que só os eleitos, a noiva o verá. E qual será a terceira vinda dele, que todos os olhos o verão. Nós temos que saber discernir isto. Isso é simples de discernir, como o Mombrana fala dessa manifestação do Filho do Homem. Nesta última era que já se cumpriu, São Lucas 7:30, o Mombrana fala que foi como nos dias de Sodoma. O último sinal de Sodoma, o último sinal que Abraão viu ali, né, foi Deus em carne humana discernindo o coração de Sara. Ali foi a manifestação do Filho do Homem. Então, quando o Mombrana fala do cenário de Abraão, de Sara, né, o eleito percebe que está falando desta manifestação do Filho do Homem. Agora, quando ele fala, como foi no dia de Noé, poucas pessoas se salvaram, somente 8 almas se salvaram. Né? Quando fala do dia de Noé, está falando da segunda vinda. Porque o Filho do Homem não se manifestou lá em carne humana, lá naqueles dias de Noé. Lá não foi Deus como profeta ali, se manifestando em carne humana, em plenitude, como foi no dia de Sodoma. E nesta era foi assim. Nessa era, novamente, o Filho do Homem, Deus se manifestou em plenitude corporal em nosso meio, através de uma carne humana profética, o irmão Brana, né? Deus veio ali, desceu nele em plenitude corporal e usou ele nessa forma de Filho do Homem. O Filho do Homem manifestando através de um Filho do Homem. Né? O irmão Brana tinha apenas uma porção do Espírito Santo. E nele, através dele, o Filho do Homem descia em plenitude ali e discernia o coração das pessoas, como ele fez lá nos dias de Sodoma, antes de Sodoma ser queimado. Isso foi o que se cumpriu nessa última era. E quando ele fala que foi como nos dias de Noé, isso é a segunda vinda. E quando fala que todos os olhos o verão,
Toda a terra se lamentará, isso já é a terceira vinda, é ali a terceira vinda que todos os olhos o verão. Nós temos que saber discernir isto. Então, aquele que estiver no campo, não volte à cidade. Agora, que bem faria isso? Então, eles foram o único que reconheceram ali o que estava acontecendo e fugiram, escaparam da morte. Mas os outros não sabiam ouvir, reconhecer o sonido da trombeta. A mesma coisa é hoje. As pessoas não estão sabendo reconhecer o dia e a mensagem desse último dia. Não sabem o que foi que se cumpriu nessa última era. A maioria pensa que Deus apenas enviou um grande profeta. Não consegue ver que nesta era foi mais do que um profeta. Muito mais do que um profeta. Eles veem as grandes obras que foram feitas nessa era e falam, somente veio um grande profeta nesta era. Não sabe discernir, não sabe... Né? Mas isso é uma revelação divina. As pessoas, os eleitos terão essa revelação. Os eleitos não serão enganados, verão que nessa era foi mais do que um profeta. Nesta era foi a própria plenitude da divindade. Deus, o próprio Deus, o mistério de Deus nessa era. Usando um servo, um homem. Como uma Blanca sempre dizia, não olhe para o baixinho careca. Não olhe para o baixinho careca. O véu de carne. Mas Deus estava usando ele. Na plenitude, na forma do Espírito Santo. Como não usou nesse ministério nenhum outro homem. Nos dias de Moisés não foi o ministério do Filho do Homem, nos dias de Elias não foi. Ele fala isso, né? Elias fez somente 4 milagres, 4 sinais sobrenaturais. Eliseu só fez 8 e tinha dobrado o espírito de Elias. Então ali não foi plenitude, não foi o ministério do Filho do Homem como foi nesta era. Nesta era foi mais do que um profeta. Então temos que reconhecer o dia e a mensagem do dia. Vamos voltar aqui. E algumas pessoas tentam suportar sua doutrina sobre aquilo. Que as pessoas continuam vivendo nas horas do sábado. Quando os sábados, quando ele vem, se a vinda é universal, você não poderia estar guardando o sábado, pois de um lado é o sábado e o dia seguinte é um dia após o sábado. Vem? Então não é o guardar o sábado, era para o povo no deserto, não para a igreja universal, vem? E todas essas diferentes coisas, eles tomam aquelas escrituras sem ter o Espírito Santo para dividi-las corretamente e mostrar o que são. Precisamos do Espírito Santo para nos mostrar a verdadeira hora em que estamos vivendo, o dia em que estamos vivendo. Mas aqui está o que Jesus estava falando, na minha mais humilde opinião, foi o que ele disse que essa geração, em outras palavras, a geração que visse a figueira brotar, vem? Ele disse aqui, e quando a figueira está começando é suave e traz seus ramos. Você diz que o verão está se aproximando. Desta forma, vejam, quando vocês veem todas essas coisas, sabeis a hora. Quando vocês virem todas essas 3 perguntas cumpridas, o tempo está à porta. Aquela geração que vira a figueira. E a figueira sempre é Israel. E quando Israel voltar para a sua terra natal, ele se tornará uma nação. Aquela geração não passará, até que todas essas coisas sejam cumpridas. Todas aquelas coisas sejam cumpridas. E amigos cristãos, nesta noite, nesta grande hesitação nas Escrituras, que as pessoas pensam que é hesitação, estamos agora vivendo para ver a própria... Tudo o que ele disse aqui é cumprido. A coisa seguinte é a sua vinda. Então as 3 perguntas aqui em 64, quando ele pregou essa mensagem, foi pregada em 20 de janeiro de 64, essas 3 perguntas já estavam cumpridas. E a vinda de Cristo não estava incluído, como você percebe aqui no finalzinho do verso, ele fala assim, tudo o que ele diz aqui é cumprido, a coisa seguinte é sua vinda. Então a vinda não estava naquelas coisas que deveriam acontecer naquela geração. Então nós vemos na palavra enquadrando perfeitamente. O que tinha que se cumprir era aquelas 3 perguntas que eles fizeram. E aquelas 3 perguntas estavam cumpridas aqui. Em 64, todas aquelas perguntas já estavam cumpridas. Então nós vemos que aquela vinda de Jesus que está ali, em Mateus 24, 29,
E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então nós vemos que isso aqui está, se você ver a sequência aqui, né, isso aqui é depois da grande tribulação. Olha para você ver aqui, e logo depois da aflição daqueles dias. Que aflição? A grande tribulação. Ó, mas você está falando isso, irmão? Não, eu não, Mombrano está falando. Né? Como nós veremos daqui a pouco, no sexto selo. Mombrano falando isso, não eu falando isso, né, irmão? Mombrano falando que isso aqui é tribulação. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Tribulação. Depois desses dias. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Todas as tribos se lamentarão. Ninguém se lamentou ali quando aqueles anjos vieram para o Mombrano ali em 63 e foi tirada aquela foto, apareceu o rosto de Cristo, formado por aqueles anjos ali. A terra, as tribos não se lamentaram por aquilo. Mas eles vão se lamentar um dia, como está no sexto selo, como nós estaremos lendo daqui a pouco. A terceira, então aquela ali é a terceira vinda, não é essa manifestação. Nem também é a segunda vinda é secreta. Ninguém verá Cristo na segunda vinda, só a noiva o encontrará nos ares, só ela verá. Os outros, a terra não vai ver, não vai se lamentar. Eles vão se lamentar na terceira vinda. Temos que discernir isso, saber diferenciar, saber distinguir entre a manifestação do Filho do Homem na última era, a segunda vinda e a terceira vinda dele nas nuvens em glória, quando toda a terra se lamentarão. E amigos cristãos, nesta noite, nesta grande hesitação nas Escrituras, que as promessas, que as pessoas pensam que é hesitação, estamos agora vivendo para ver a própria. Tudo o que ele disse aqui é cumprido. A coisa seguinte é a sua vinda. Israel está em sua terra natal, ela é a sua própria nação, ele tem seu próprio dinheiro, sua própria bandeira, um membro das Nações Unidas. Ele é simplesmente uma nação. A primeira vez por volta de 2.500 anos, desde que ele foi nação, e Jesus prometeu aquilo. A geração, e a Bíblia, uma geração dividida em 40 anos, do tempo em que Israel se tornou nação até 40 anos. Nesse período de tempo, ele virá. E se aquilo é verdade, então aquilo traz a vinda. Bem, e outra coisa, cada 2.000 anos algo tem acontecido na terra, e a política e tudo mais afrouxa. Deus teve que enviar a ajuda do céu. E nos primeiros 2.000 anos, o mundo foi destruído com água. Os segundos 2.000 anos, Cristo vem. E esse é o ano de 1964. E eles dizem que estamos 17 anos limitados daquilo. Agora você vê que está às portas. Está às portas. A coisa seguinte é esperando pela vinda do Senhor. Isso é o seguinte que vai acontecer agora. Estamos às portas. A coisa seguinte agora é a vinda. Todo sinal já aconteceu. Não falta mais nada para acontecer. Tudo que tinha que acontecer, todos os sinais que viriam, já aconteceu. Não resta mais nada. A próxima coisa agora é a sua vinda. Esperando pela vinda do Senhor. Todos os outros sinais estão combinando bem com isto. Então isto é a razão nesta noite pela qual eu tento colocar as pessoas para ficarem exatamente na palavra prometida. Exatamente o que a palavra diz. Permanecer exatamente com aquilo. Então nós devemos permanecer com o que o irmão Brana nos ensina, né? Nada mais do que isto. Vamos agora para o sexto selo, 86 do sexto selo. O irmão Brana nos diz no parágrafo 86 dessa mensagem. Recorde, eu sempre tenho ensinado, como diz as Escrituras, na boca de 2 ou 3 testemunhas consistirá todo o negócio.
Como, por exemplo, não se pode tomar uma só escritura e com isso provar algo. Porque se necessita algo mais para completar o quadro. Eu posso tomar uma só escritura em Mateus 27, 3, 5, onde diz que Judas foi e se enforcou. E logo outra em Lucas 10, 37, onde Jesus mesmo diz, vai e faça tu o mesmo. Porém, isso não enquadra com as demais escrituras. Então nós temos que encaixar as escrituras uma com as outras. Podemos isolar um parágrafo e dizer, aqui está, a mamãe falou aqui, aqui. Não. A mensagem veio a Mombrana gradativamente. Um pouco cada dia, cada semana, cada mês, cada ano. A revelação vinha a ele. Tem uma pergunta e resposta sobre Gênesis, perguntaram para a Mombrana, haverá corpo lá no céu? Corpo celeste? A Mombrana fala, não, lá nós temos nuvens. Depois de 6 anos, Deus levou Mombrana até a sexta dimensão. E mostrou para ele que lá sim nós teremos corpo, lá nós teremos perfeito, teremos 5 sentidos. Né? Então nós vemos que a revelação veio Mombrana gradativamente. Né? Como a luz da aurora que vai iluminando mais e mais até ser dia perfeito. Onde Jesus mesmo diz, vai e faça tu o mesmo. Porém isso não enquadra com as demais escrituras. Então nós temos que ir seguindo as escrituras. Não podemos isolar ali um parágrafo e dizer, é isto, é isto, é isto. Não, vamos ver a luz que veio a Mombrana depois daquilo. Né? Depois daquilo. Como é o caso dos trovões. Se você ler os trovões antes do 7º selo, onde foi revelado para Mombrana as coisas concernente ao o que era, né? Sobre os 7 trovões, daquilo que Deus permitiu a Mombrana saber, né? Antes disso você verá a Mombrana falando que iria trazer um grande poder na noiva, né? Um grande poder de cura divina, iria dar fé de rápido para ela, ia trazer um avivamento. Né? Quando chega no 7º selo, Deus revela para ele e não era aquilo que ele pensava, que tinha a opinião que era. Então nós vemos a luz vindo Mombrana, ele não sabia de todas as coisas. A luz vinha a ele, e quando vinha a ele o acendido do Senhor, então as opiniões dele se desfaziam diante do acendido do Senhor, como a neve se desfaz diante do sol, da luz do sol. Agora vejamos, em Mateus 24, onde o Cordeiro mesmo está falando. Naturalmente, todos sabem que Cristo é o autor do livro completo, porém aqui está pregando seu sermão aos judeus em particular. Agora queremos comparar a Mateus 24 com Apocalipse 6, onde veremos que o Cordeiro está mostrando em símbolos exatamente o que falou em palavras, ficando assim comprovado que é a verdade. Em Mateus é onde está falando do que vai suceder, e em Apocalipse é onde acontece, é a vindicação perfeita. Agora, já sabemos de antemão que Mateus 24 é o capítulo ao qual todos acodem, quando se refere ao período da grande tribulação. Entendam isto. Esse 6º selo é o selo do juízo. Já vimos a trajetória do anticristo, o rapto, a noiva. Logo vimos os mártires, aqueles judeus debaixo do altar. Agora isso aqui é a abertura do juízo de Deus sobre as pessoas que estão no período da grande tribulação, ou sairão os 144 mil judeus redimidos. Lhes provarei, sem dúvida, que são judeus e não gentios. Isso não tem nada a ver com a noiva. Ela já tem subido e não é mencionada de novo, mas até o capítulo 19 do Apocalipse. Então o 6º selo é o selo do juízo da palavra. Agora leamos em Mateus 1, 3. Então aqui o Mombrana faz relação de todos os selos. Primeiro selo, segundo selo, né? Em Mateus 24 e o selo de Apocalipse. Vamos ver agora o 6º selo, que é a tribulação. Segundo selo, ele lê o selo, depois ele lê o Mateus 24, né? O parágrafo do Mateus 24. Agora leamos em Apocalipse 6, do 12 ao 17. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor
de terra, no parágrafo 103, dessa mensagem, traduzido pela palavra de Deus, né? De volta à palavra original, a palavra original. O sol tornou-se negro. Está vendo aqui? Mateus 24, aqui, ó. Apocalipse, do 6, do 12 ao 17. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um vento forte, está vendo? Mateus 24. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E tem pregador que para defender o seu pensamento, o seu ensinamento, diz que aquelas estrelas eram pastores caindo. Segundo Brando fala que não, que é a natureza, é físico realmente, né, no sexto selo aqui. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Está vendo? Quando ele vem nas nuvens com poder e glória, como juiz, como leão, né, para trazer juízo sobre a terra. É o mesmo evento aqui. É Deus guiando a palavra, né, unindo a palavra com palavra, versículo correto com outro versículo. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então ali ele vindo na nuvem com poder e glória, é o dia do juízo, ele vai vir com a espada para a vingança. Não é o que ele fez nessa última era. Nessa última era ele veio como cordeiro, como sacerdote, em graça, na forma do Filho do Homem, em carne humana, curando as pessoas, libertando as pessoas. Nessa última era ele se manifestou dessa forma. Não foi vinda dele, foi manifestação, né? Foi o último sinal antes da vinda. O Mobrando chama isso de o último sinal antes da vinda. Isso é perfeito. Comparemos-no bem com o que disse Jesus em Mateus 24. E verão que ele estava falando do tempo da tribulação. O Mobrando falando que Mateus ali, a vinda do Filho do Homem na nuvem, é depois da tribulação. Mobrando falando isso, não é eu falando isso não. Mobrando falando que aquilo não foi o cumprimento ali da nuvem de anjo vindo ali para o Mombrana. Não, isso aqui é depois da tribulação. É a terceira vinda de Jesus Cristo. E verão que ele estava falando do tempo da tribulação. Primeiramente lhe perguntaram quando seriam estas coisas. Quando seria destruído o templo? E lhe respondeu isso. Logo lhe perguntaram quando seria o tempo dos mártires. E quando se levantaria o anticristo? E quando o anticristo destruiria o templo? Como estaria em ordem no poder voltar a Daniel e ver onde ele falou do príncipe que haveria de vir, e que devia fazer esse príncipe, devia tirar o sacrifício contínuo e as demais coisas. Mesmo Jesus em Mateus 24, quando ele estava falando, fez referência a isso e disse: portanto, quando virdes a abominação do assolamento, que foi dito pelo profeta Daniel, que está no lugar santo, e que é a abominação do assolamento que foi dita pelo profeta Daniel, que estaria no lugar santo, isso é exatamente o que estamos vendo agora. A mesquita de Omar, que foi edificada sobre as bases do templo, depois que foi destruído, conforme a profecia. Isso é uma abominação, a que foi dita pelo profeta Daniel. E continua dizendo: os que estão na Judéia fujam aos montes, e os que está sobre o telhado não desça para tomar algo de sua casa, e o que está no campo não volte, porque
será um tempo de aflição, e agora, na abertura do sexto selo, vemos que tudo isso está perfeitamente vindicado. Agora quero que note isso. Jesus omitiu o ensinamento do sétimo selo. Não está